Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo e já avisar que aqui o objetivo é ser uma apresentação bem informal, então eu não sei o nome dela ainda, mas ela está com o microfone ali. Sibeli está com o microfone, e aí quem quiser interferir, fazer uma pergunta, ou dizer que a gente está falando besteira, fica à vontade. A gente está apresentando aqui o meu RS, que é a primeira implementação do Login Cidadão, que é uma solução que a gente começou a desenvolver, pode passar, para conseguir encarar um desafio que era integrar as ferramentas, integrar o governo. Para quem conhece, eu não sei aqui quem já trabalhou, quem já teve experiência, mas todo mundo de alguma forma já foi usuário de sistemas de governo e sabe que nem sempre são coisas simples e dificilmente são coisas integradas, ou seja, você não consegue entrar, você entra numa ferramenta de uma secretaria de um jeito, entra na ferramenta de outra secretaria de outro jeito, e isso em geral dificulta a vida do cidadão e do governo. Do lado do governo, quando você quer pegar e somar as iniciativas, somar os esforços, ter indicadores, é um trabalhão que tem que ser feito, geralmente tem que ser feito manualmente. E aí no Rio Grande do Sul a gente tem diversas iniciativas que nos últimos 3 anos que foram desenvolvidas, na verdade não só nos últimos 3 anos, talvez nos últimos 40 anos, aí a Procergs está aí para não deixar mentir, no sentido de oferecer ferramentas e sistemas para o cidadão através da internet, através da tecnologia, nem sempre através da internet. E a gente, no fim do ano passado, quando a gente começou a fazer discussão sobre uma iniciativa que acontece agora no mês de junho, que é a votação de prioridades, um grande desafio era conseguir facilitar o acesso das pessoas e conseguir aumentar aumentar a participação. E aí o primeiro passo é esse, a gente viu toda essa desintegração e falou, poxa, será que a gente agora vai fazer um grande esforço? A nossa expectativa, em média, a votação envolve 200 mil pessoas. Será que agora a gente vai fazer um grande esforço para aumentar essa votação, principalmente online? A gente a votação, de certa forma, a pessoa faz um cadastro, mesmo anteriormente ela informava alguns documentos, alguns dados, que não geravam um canal de relacionamento. Então, como é que a gente faz para agora ter um canal de relacionamento, para que depois que o cara vote, eu possa enviar para ele os resultados, eu possa iniciar e manter um diálogo contínuo com essa pessoa. E isso a gente está chamando que é a visão do governo como plataforma, que a gente não é só, o governo não tem que ser só um lugar que você pede serviço e ele atende de acordo com o pedido. Ele tem que oferecer um conjunto de recursos e ferramentas para que você acesse de acordo com o seu interesse. Esse deve ser o desafio do governo no século XXI, com as novas tecnologias, no sentido de muito mais se abrir aí. A gente tem falado do governo aberto e transparência já acho que uma grande realidade, uma grande demanda da sociedade como um todo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E para implementar isso, a gente iniciou esse processo. Pode passar, por favor. Então, a missão de ampliar a participação, a gente fez essa análise, a gente tinha algumas iniciativas, pode passar. Aí eu tenho alguns exemplos de algumas das iniciativas que envolveram mais pessoas. Então, a gente tem essa votação de prioridades, que é o orçamento participativo do Estado, e esses são números dos últimos 3 anos. A gente teve uma média de 1,2 milhões de pessoas participando da votação, sendo que 230 mil online. Então, isso vem de um grande esforço. O orçamento participativo no Rio Grande do Sul existe há 15 anos, se eu não me engano, e é um esforço que é feito presencialmente nas cidades, para que as pessoas façam a votação nas urnas, e tem crescido. O nosso grande desafio era aumentar essa votação online. A gente tem também o Gabinete Digital, que já realizou diversas consultas públicas, está com uma agora aberta, inclusive, enfim, está sempre fazendo essa relação com o cidadão, e a gente já interagiu com um público de aproximadamente 200 mil pessoas também pela internet. E a gente tem aí a menina dos olhos, está o Dimitri ali. Cadê o Dimitri? Se quiser vir juntar com a gente, sinta-se à vontade, viu, Dimitri? Você vai ter que sair antes, né? Tá.
Ele é o responsável diretamente na Secretaria da Fazenda pela Nota Fiscal Gaúcha, que eu falo isso desde que eu conheci, é a ferramenta digital, um cadastro diferenciado no governo, porque é um cadastro autodeclarado, feito 100% online, e que reúne hoje quase 1 milhão de pessoas. Tem 987 mil. 88, olha aí. Estamos quase chegando a 1 milhão de pessoas conectadas e que acessam a ferramenta. E o nosso desafio, a gente fez um cruzamento rápido e viu que das 230 mil pessoas que participam da votação de prioridades, apenas 60 mil estão na Nota Fiscal Gaúcha. E das 970 mil pessoas que estão na Nota Fiscal Gaúcha, apenas 60 mil estão participar da votação de prioridades. Ou seja, a gente tem aí uma soma possível de aumentar em muitos esforços para que esse conjunto todo de pessoas possa participar de todas essas ferramentas. Pode passar, por favor. E aí, esse é o cenário atual no governo. A gente pegou aí só alguns exemplos, e aí tem onde está o nome ali, Gabinete Digital, por exemplo. O Gabinete Digital ele tem uma tecnologia, ele usa um sistema de autenticação que utiliza o Facebook, o Twitter, ou o cara da tradução está reclamando, está na frente, Thiago. Mas melhorou, foi mal. E ele usa um sistema de autenticação que utiliza e-mail e senha, ou você cria um usuário, ou você pode utilizar o Facebook, Twitter, e que guarda as informações da pessoa e tem um banco de usuários. Aí, quando a gente for olhar a votação de prioridades, ele não cria usuário e senha. A única coisa que ele precisa informar é um título de eleitor e um documento de identidade, CPF ou RG, e, opcionalmente, ele pode informar um e-mail e telefone. Mas a gente não cria um registro, essa pessoa não cria um vínculo no momento em que ele participa da votação. E a Nota Fiscal Gaúcha, ele utiliza o CPF, também precisa de um e-mail e de algumas outras informações, mas ele cria esse vínculo, ele cria uma conta para esse usuário. E a gente tem aí diversos outros, e o que a gente foi perceber é que somar tudo isso nesse cenário era muito complicado. É tudo diferente, cada secretaria, a maioria desses sistemas, acho que quase todos, nesse exemplo aí, são mantidos pela Procergs, alguns desenvolvidos fora e depois integrados pela Procergs, e eles não têm uma normatização, não tem um padrão de como é que funciona. Então, não tem um padrão de autenticação, não tem um padrão de cadastro, de campos necessários, não tem nada desse sentido. E a gente... Pode passar, por favor. E isso gera diversos problemas, que eu já falei no começo, mas, principalmente, eu vou citar ali a péssima gestão de informação que hoje em dia o governo faz. E aí eu estou no governo, sou do Gabinete Digital, sou articulador de políticas digitais, e estou aqui preocupado, enquanto governo, enquanto cidadão, com essa gestão da informação, porque para prestar os serviços públicos, para planejar a atuação do governo, a informação é fundamental. Hoje, fazer tudo isso... A gente, obviamente, que tem informações, realizam várias pesquisas, mas tem uma informação muito rica que está na interação com esses sistemas que não está sendo utilizada simplesmente porque todos eles não conversam. E aí, no slide anterior, vocês viram que a única coisa que conecta todos os sistemas é o cidadão. Então, o cidadão é a coisa comum, a pessoa é o que está... Isso pensando na pessoa mais participativa de todas, que demanda mais serviços, ela que está lá sempre utilizando tudo. E aí a gente não consegue de maneira rápida e fácil ver que tal pessoa participa da Nota Fiscal Gaúcha, faz a votação de prioridades, tem um filho na escola pública, e aí começar a oferecer para ela serviços, começar a mostrar para ela, falar, olha, você pode enfim, você vai votar na votação de prioridades, então a gente vai te oferecer um benefício a mais num outro programa que é a Nota Fiscal Gaúcha. E, enfim, outras possibilidades. Passa, por favor. Então, a demanda que era a ampliação do voto digital, que eu já falei, e a solução foi integrar a base de dados dos serviços digitais. Pode passar. Definição de serviços digitais, a gente está colocando todos os serviços oferecidos pelo governo em meio digital, e aí desde sites, ou seja, um serviço de informação, até uma ferramenta mais específica, como o Detran, onde a pessoa consulta pontos na carteira, a delegacia online, onde a pessoa registra uma ocorrência, enfim, todos esses serviços a gente está denominando serviços digitais. Pode passar.
E aí a gente teve essa ideia, na verdade, era uma ideia que já tinha, pelo menos quando eu cheguei no governo, já se falava nela. Cadê a Karen? Está aqui? A Karen deve ter dado na saída, mas, enfim, diversas pessoas no governo já vinham pensando como é que podiam fazer essa integração, e a gente decidiu encampar e encarar esse desafio, e pensamos no Login Cidadão, e a ideia é uma conta, tudo que o governo pode oferecer. Pode passar. E aí esse é o cenário desejado, que hoje a gente está lançando aí a ferramenta, a gente acabou de fazer o lançamento ali, e o cenário que a gente está estruturando é esse. A gente vai ter a pessoa, vai ter um padrão de cadastro com as informações, e aí é importante colocar que essas informações, o básico, a pessoa, para ela iniciar a seu relacionamento, ela só precisa de um e-mail e de uma senha, e a gente está pedindo telefone, mas é opcional também. E aí, a partir disso, a gente vai poder a pessoa ir complementando esse cadastro. Então, por exemplo, para participar da Nota Fiscal Gaúcha, a pessoa precisa informar o CPF. Então, a partir disso, aquele cadastro tem CPF. Isso permite com que, a partir do momento que for informado o CPF, qualquer outro serviço que demanda CPF, aquele cadastro já está validado. Se ele quiser não informar o CPF, porque ele só quer fazer o comentário no portal, por exemplo, ele não precisa. Então, a ideia é ser um cadastro que seja incremental. À medida da demanda que o usuário for ter de ampliar o sistema, de fazer a sua interação, ele vai dando mais informações e vai tendo um cadastro mais consolidado. E a gente cria uma base unificada de identidade digital. A gente está, inclusive, conversando já com os sistemas, por exemplo, do IGP, que é o que faz a emissão de carteiras de identidade, onde já tem, por exemplo, o cadastro biométrico. Então, a pessoa que quiser, num futuro, isso ainda não está disponível, mas já vai ser possível com essa iniciativa, que quiser fazer algumas ações de casa e que precisa de uma autenticação mais forte, digamos assim, então, sei lá, pedir uma segunda via de um documento, fazer uma solicitação, se ela já tiver um cadastro biométrico, que são as carteiras de identidade feitas recentemente, ela vai poder utilizar e ter um leitor biométrico em casa e fazer uma ação segura da própria casa. Aí, se ela não tiver, ela pode ir até um dos 130 pontos de cadastro biométrico que tem no Estado, se cadastrar e, a partir daí, ter uma identidade mais segura e poder realizar outro tipo de atividades. E aí, obviamente, que você vai pegar todos os serviços do governo, que agora vão iniciar um processo de adequação, de se utilizar e passar a utilizar esse padrão. Pode passar, por favor. Aqui tem uma explicação mais conceitual, e eu não sei como é que está aí a expectativa de vocês, mas eu queria, de repente, já passar para mais ou menos explicar como é que está sendo a solução técnica que a gente está implementando. Eu vou deixar para o pessoal falar ali, mas basicamente a gente está utilizando uma solução que o Guilherme Donato conceituou bem. É uma prova de conceito, é um sistema super simples. Você quer falar? Ah, não, estava só espreguiçando. Pô, quase que alguém participa. E que é uma prova de conceito, mas é uma ferramenta que está livre, está disponível no GitHub. Inclusive, se puder acessar aí, meu brother, fechar esse negócio aí, já abriu o GitHub aí. Tem a outra janela ali, ó. Acessa github.com/procergs. Minúsculo vai funcionar, será? Aí, tá aí. Então, eu vou passar a palavra já, vocês decidam aí quem vai falar primeiro, para falar um pouquinho do que é. Vai, Guilherme, você que encampou e começou a fazer esse negócio quando ninguém acreditava. Então, é um conceito bastante simples, na verdade. É só o framework que a gente usou foi o Symfony 2, em PHP. A gente usa, enfim, um bundle que o Symfony é um framework que tu configura ele com bundles. A gente usou um bundle de OAuth para fazer essa autenticação. E a partir daí é só implementar todas as telas e o cadastro, enfim, para fazer essa integração. Os serviços que forem usar vão implementar o OAuth e vão ser nossos clientes desse provider que a gente implementou.
Isso. Pode passar, por favor, os slides aí. Vamos ver se a gente chega lá. Enfim, isso aí, as vantagens que tem. Depois está disponível no site. Pode passar até eu falar para parar. Mas, isso, pronto. Esse aí é a cara do... Inclusive é uma versão antiga. A gente pode acessar ali. Acessa no browser aí, por favor, lá também. meu.rs.gov.br. A gente começou, inclusive... Inicialmente, o nosso objetivo era trabalhar com OpenID. A gente tem isso no roadmap, a ideia é implementar o OpenID para que, inclusive, a gente possa ter, a ideia não é que o governo seja... Cadê o Rodrigo? Acho que eu vi ele entrando aí, ó. Ele depois vai poder explicar melhor isso, até melhor que eu. A ideia é que... A ideia é que o governo não seja um centralizador, e sim estabeleça um padrão, seja obviamente um provedor, mas que possa outras pessoas, ou que a gente possa facilitar. Então, a gente está implementando isso aqui, estamos conversando com outras iniciativas de governo de outros lugares do Brasil. Então, eventualmente, se for um OpenID, com o meu login cidadão RS, eu vou poder, por exemplo, quando a gente estiver utilizando o OpenID, se tiver uma solução parecida na Prefeitura de São Paulo, eu vou poder utilizar lá sem ter que criar diversas, milhares de contas. Então, fica mais fácil para a gente fazer. O que é? É muito acesso? A culpa é da rede. Bem, mas enfim, tomara que funcione, né? Mas... Enfim, uma solução bastante simples. A gente está iniciando agora a integração do serviço, já estamos integrados parcialmente muito bem com a nota fiscal gaúcha. A gente vai integrar de maneira mais forte aí no próximo período. O gabinete digital também deve estar disponível de hoje até o fim da próxima semana. E a votação de prioridades, que eu já falei, vai ser feita com essa ferramenta. Enfim, a gente vai ter... a ideia agora é começar um processo de tanto pensar novas ferramentas, novos serviços a partir dessa solução, a partir dessa possibilidade, quanto pegar, e aí o grande trabalho que a gente tem, que é pegar o legado. A gente tem um levantamento de que a Procergs tenha, enfim, se eu chutar aqui 1.200, que o França me falou uma vez, me falaram que esse número não está certo, mas, enfim, 40 anos de trabalho, você tem centenas, quase milhares de sistemas, e a gente tem que agora trabalhar para que todos eles, então você tem sistemas muito antigos que a gente vai ter que agora trabalhar para implementar que ele consiga se autenticar e utilizar o ALF, que é o que a gente está utilizando, a solução que a gente está utilizando agora. Enfim, eu acho que para iniciar o papo, é mais ou menos isso. Se vocês quiserem incrementar alguma coisa que eu esqueci de falar. Que isso aí tudo também tem muita gente que pode confundir isso com uma iniciativa que é o RIC, que é de identidade unificada. A gente, assim, até pode ser que chegue nisso, que isso passe a ser a identidade. Em vez de você ter um RG só, que é papel, você possa ter um RG que você tem acesso, você gerencia ele através de uma ferramenta que é integrado. Esse eu acho que é onde a gente pode chegar, mas não é ainda esse o objetivo. Por enquanto, a gente está focando nos serviços digitais e focando em melhorar isso. E tudo isso foi inspirado, digamos assim, numa missão que a gente fez na Estônia, e também, que é um país onde já tem uma solução desse tipo, lá a identidade, todo o governo é 100% digital, e lá eles fizeram isso, não é um sistema único. Isso acho que é uma diferença, um ponto importante. A gente não está se propondo a fazer um sistema único para o governo inteiro, porque isso é impossível, isso é um monstro e que ninguém ia conseguir utilizar e manter isso. E sim, uma solução de entrada que estabeleça um padrão, e aí você pode ter uma diversidade de sistemas, inclusive a possibilidade no futuro, empresas privadas, instituições, utilizarem esse cadastro. Então, hoje, igual você usa o Facebook para se logar em aplicativos web, um aplicativo ou uma ferramenta que precise de uma autenticação mais segura, o governo pode ser um provedor de autenticação segura num lugar que você tem já o seu CPF, a sua biometria digital, por exemplo, já implementada. A gente tem estudado, tem acompanhado tanto esse caso da Estônia, que tem esse modelo, quanto o caso do Reino Unido,
que tá muito forte também. Eles têm o GDS lá, que é o Government Digital Service, que implementou algo muito parecido, que é uma identidade digital, que tem também etapas, enfim, a gente tem procurado analisar. E, obviamente, que o objetivo aqui também é receber contribuições críticas para a gente melhorar um serviço que vai, enfim, está engatinhando ainda, é uma prova de conceito. Enfim, eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Abriu? Olha, quem diria, hein? Então tá aí o cara, a carinha dele. Você não quer ir lá abrir lá o usuário só para mostrar, não? Vai lá para não. Então eu vou, vocês ficam aqui, é melhor. Vai com o teu, que o meu tá sem foto. Ah? Vai. A moto do Iraque é mais bonita, fala. O meu tá sem foto, vai ficar feio. Tá sem foto. Fala aí que o negócio aqui é o cadastro sítio. Oi? Eu acho que é bacana também de ressaltar que é um software livre, né? Porque Tá aberto. há muitos anos assim que a gente não vê isso na Procergs. Então acho que é uma vitória também desse projeto. E convidar também o pessoal a colaborar, porque é essa a ideia, é iniciar essa prova de conceito e ter a participação. Ah, sim. Oi. Pode trocar o e-mail. Pode. O CPF, depois que valida com a nota, ele fica fixo. O nome eu não sei como é que está. Não, o nome também é variável. Isso. Mas o e-mail, cada vez que trocar, recebe um e-mail de confirmação e tem que reconfirmar o e-mail, toda essa. Uhum. Sim. Exatamente. Sim. A gente nem botou sexo no cadastro já para ter menos esse complicador. O cadastro, aos poucos, ele vai ter níveis de... A gente vai qualificando o cadastro à medida que a pessoa vai informando mais dados ou que ela vai necessitando entrar em outros serviços. Porque cada serviço ele vai ter o seu critério, né? Por exemplo, se eu for entrar num serviço da Polícia Civil, eu vou ter que dar alguma informação que ele me identifique como aquela pessoa realmente. Então, eu vou ter que começar a completar meu cadastro, colocar a carteira de identidade, talvez para acessar o Detran, minha carteira de motorista. Então, tudo isso vai ser em crescimento, né? A gente vai entrando só que eu não vou poder nunca acessar um sistema se eu não permitir que aquele sistema use os dados que ele precisa. Vem cá. Eu pedi para o nosso brother, como é seu nome, brother? Ele vai escrever o nome dele, é o Gilvan está se cadastrando. Outra pergunta, se eu tenho um serviço que não é do governo, por exemplo, um site, eu posso usar essa identidade também como provedor de OAuth normalmente, como qualquer um, tipo como Google, Facebook? Eu imagino que seria o ideal. A gente está lutando para que isso seja aceito. Fica o microfone. Tem um aqui, ó. Fica o microfone, cara. Você está participando aí, o cara se espreguiçou. Eu acho que num primeiro momento não, né? Mas ele... Assim, ainda não está funcionando, assim. A gente agora está num processo, mas obviamente que é uma proposta. Uma coisa que é... o Gilvan se cadastrou. Gilvan, coloca nos serviços aí, no canto esquerdo, ali, ó. Isso. Lá embaixo, ó, baixa aí. A gente colocou uma coisa que é para a gente conseguir já ter algum feedback. E a gente já reconhece que, além das issues no GitHub, que é o lugar onde a gente está recebendo desde bug, sugestão e crítica, aí é um espaço para que as pessoas possam colocar sugestões de serviços que não estão aqui, que não existam, que possam vir a existir. E, obviamente, que eu, pelo menos, enquanto cidadão, gostaria muito de deixar de usar o Facebook e passar a usar uma coisa que eu confio mais. Só para entender, primeiro, parabenizar vocês, né? A gente já conversou um pouco antes sobre a história do login cidadão, e eu acho muito legal ver o Gabinete Digital aqui do Rio Grande do Sul criando uma ferramenta como essa, disponibilizando como software livre, o que permite que outros estados ou outras instâncias utilizem a mesma tecnologia e a gente possa ter, eventualmente, no futuro, troca entre diferentes instâncias do governo. Isso seria muito interessante, colaborando, construindo a mesma ferramenta, isso seria muito legal, né? Eu
participei de 2 iniciativas parecidas, e foi um pouco disso que a gente conversou antes, tanto no Ministério da Cultura, a gente criou o ID da Cultura, que a ideia é muito parecida com o Login Cidadão. A gente se inspirou também, obviamente, no E aí, desse trabalho, a gente está utilizando o mesmo código na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Cultura, para o Mapas Culturais, que é um serviço de mapeamento do aparelho público da Secretaria de Cultura lá do município de São Paulo, que também é um outro software livre, que também pode ser utilizado por outras secretarias de cultura em qualquer canto do Brasil ou do mundo. E aí, voltando um pouco no que eu queria perguntar, quais são os empecilhos hoje em dia para essa integração que o Thiago perguntou, de o que precisa, o que falta para que eu, por exemplo, suporte no meu site que alguém se logue usando o Login Cidadão? Tecnicamente nada impede, é só o governo perder o medo. Ué, então... Porque o Login Cidadão está bloqueando a lista de quem pode ser cliente dele, é isso? É que atualmente a gente só cadastra aplicações do governo, né? Que o Provider Auth, tu tem que cadastrar os clientes. Entendi. Então, mas assim, o ideal, que até a gente estava dando uma olhada naquele... É Persona do Mozilla? Persona do Mozilla, que é um negócio totalmente distribuído. A gente achou muito interessante isso. Uma coisa nesse sentido seria bem legal também. Então, é uma prova de conceito e a gente procura a participação da comunidade para melhorar. Por exemplo, quando a gente pensou, a gente, inclusive baseado, inspirado e acompanhando o ID da Cultura, que, enfim, no Ministério a gente está nessa discussão acho que uns 5, quase 10 anos já, a ideia inicial disso aqui era começar com o OpenID. A gente preferiu ser um pouco menos audacioso, digamos assim, começar com o provedor OAuth, que era um desafio nosso imediato, que é, poxa, vamos parar com essa bagunça que é ter milhões de jeitos diferentes de entrar. Então a gente deu esse passo que, por exemplo, eu costumo falar que o desafio foi muito mais político do que técnico. Tecnicamente teve um esforço também, não quero diminuir o trampo, enorme. E aí, assim, eu acho que talvez isso a gente não tenha essa possibilidade mais fácil tecnicamente por falta de tempo, porque... Enfim, com os recursos escassos que a gente tem, a gente se esforçou ao máximo para conseguir chegar nisso, para uma votação de prioridades que é daqui menos que 30 dias. Então, esse foi o esforço, para conseguir que na votação de prioridades que a gente espera mobilizar e a gente estabelecer uma meta bem ousada de 1 milhão de pessoas no voto online, a ideia é que esse 1 milhão de pessoas não dessem só o título de eleitor e fosse embora, que a gente já conseguisse criar esse vínculo para depois, na evolução da ferramenta, a gente poder, vamos agora implementar o OpenID e permitir que qualquer site use isso para usar. Ou vamos fazer, a gente está fazendo uma pesquisa, a Secretaria-Geral da Presidência tem uma consultoria em andamento que está pesquisando soluções de SSO, que é Single Sign-On, né? Para isso, e a gente está acompanhando. Então, essa prova de conceito e que o desafio político que foi convencer diversas instâncias do governo, assim, vamos fazer isso porque isso vai nos dar mais benefícios e não vamos manter tudo do jeito que está porque é mais fácil, que é o comum, geralmente em governos, a gente conseguiu, então, o grande ganho inicial é se propor a fazer isso e comprar esse desafio. E agora a gente vai ter uma chuva aí de outros desafios. Eu acho que esse talvez já seja um próximo aí importante até para trazer mais, dar mais relevância para o projeto. Até me surpreendi de já ter tinha levantado a mão ali. Assim, a gente achou que ia demorar um pouquinho mais. Boa tarde. Meu nome é Pablo, eu pertenço ao governo argentino, à Oficina Nacional de Tecnologia da Informação, e a gente está trabalhando agora com um projeto similar de login único cidadão para o país, né? Estamos apenas começando, então por isso eu estou tentando assim ver outras experiências, mas o caminho que a gente tomou foi o de utilizar tecnologia SAML, né? O SAML é a evolução do OpenID
e ele permite identificação federativa, seria, né? Federada. Portanto, imaginando apenas o universo de servidores públicos, se você trabalhar no Ministério da Saúde, o Ministério teria um server que tomaria conta de você, da sua identidade, e um outro ministério faria a mesma coisa com os trabalhadores dele, mas ao ficar numa rede federada, isso faria com que o acesso a todos os sistemas fosse transparente. No esquema do SAML tem umas assim, entidades que permitem identificação e também atributos, né? Isso fica separado e tal. O que acontece que quando pensamos o sistema, né, você tem que pensar em milhões de cidadãos que você tem que cadastrar. Então, o problema aí é como é que eu vou dar uma senha para um cidadão e ter a certeza de que esse cidadão é quem diz que né? Além disso, o sistema impositivo lá, para você poder pagar imposto, fazer sua, como que diz, declaração de renda, você precisa um nível 3 de identificação que inclui identificação biométrica, né? Você tem que ir até uma oficina, um escritório do sistema de renda e botar aí o dedo e tal. Então, a gente está agora pensando como é que vamos, na verdade, aproveitar esses, sei lá, 30, 25 milhões de cidadãos já registrados no sistema naquele sistema, para botar eles dentro do esquema do login cidadão, porque isso nos garantiza que eles efetivamente são quem dizem que são, com um nível de certeza bastante alto, né? Ainda por cima disso, você tem a assinatura digital, que isso seria o nível máximo de identificação para o cidadão, né? Só essa introdução é só para contar para vocês que a gente está trabalhando nisso. Apenas começamos porque estamos com outros projetos, mas eu acho fantástico o trabalho que vocês estão fazendo, e eu gostaria assim aprofundar um pouco, se você pudesse aprofundar nessa questão, né? O nível de confiança da identificação que vocês fazem aqui. Como é que vocês verificam isso? Como os órgãos de governo, os outros órgãos de governo vão confiar nessa identificação? Obrigado. Só uma pergunta, duas coisas. Seu nome? Pablo. E o sistema que você falou é SML? SAML. SAM. Beleza. Simple. Blá. Tá, eu só vou, porque como eu acabei de olhar que a gente está com o tempo já quase apertado, pedir que acho que a gente faz um bloco e depois a gente junta tudo. Mas de cara, que sensacional que a Argentina está fazendo isso. Tu vai responder de mim? Você não vai falar? Eu sou professora, eu só quero te fazer uma outra pergunta, assim, pensando, já que aqui tem se falado tanto dessa questão da propriedade e do controle que toda essa parte de internet, de globalização, tem provocado na vida do cidadão, que consequências, por exemplo, um tipo de programa ou de uma conta dessas traz diretamente para a vida do cidadão. Como é que esses dados vão sendo cruzados, né, no momento em que você cria uma única conta, que do tipo, né, o cidadão faz a matrícula do filho na escola pública, que é o nosso caso, ele já vai estar sendo conectado numa... Então, que controle isso traz para a vida diária do cidadão? Dimitri, acho que ele já foi responder a pergunta direto lá. Eu me interessei muito pela pergunta do Pablo aqui, então eu já estava adiantando mais ou menos a conversa com ele. Desculpa, não ouvi a tua pergunta, mas assim, eu queria, na verdade, era tentar colaborar um pouquinho com a resposta aí. Tá? Por quê? Porque, assim, na Nota Fiscal Gaúcha nós passamos por isso, tá? Por esse problema.
só assim, rapidamente tentando contextualizar para tu entender. A Nota Fiscal Gaúcha é um programa de cidadania do Estado do Rio Grande do Sul, né? Receita estadual, na verdade, que toma a frente desse projeto, onde ela visa estimular o cidadão a ter um ato de cidadania simples, que é garantir que a nota fiscal seja emitida, para assim garantir o recolhimento de tributos, a gente ter um Estado melhor, né, através de benefícios, né, oferecendo benefícios. Então, tem sorteio de prêmios em dinheiro, a gente dá desconto de PVA, estamos lançando agora outros benefícios, vai ter ingressos para espetáculos e tal. Mas só para contextualizar. Hoje nós estamos com 988 mil, assim, beirando 1 milhão de cadastrados. E a gente passou exatamente por esse problema. Como é que a gente ia garantir que o cidadão era ele mesmo, se é tudo online, né, o cidadão se autodeclara, ele vai lá, faz o cadastro dele. Então, nós estipulamos assim, níveis de confiabilidade. Né? Então, tem um primeiro nível, que o cidadão apenas faz o cadastro, conclui o cadastro, ele não fornece informação quase que nenhuma. Então, é o nível básico. Né? Depois, a gente vai para um nível mais avançado, quando ele fornece algumas informações de bancos de dados que a gente já possui e que eu consigo confirmar que aquelas informações estão batendo e eu estou conseguindo garantir que ele, ou pelo menos há fortes indícios de que é ele mesmo, né? Claro que a gente sabe que na internet hoje, às vezes, é muito fácil tu buscar informações, mas eu vou avançando nisso. Então, por exemplo, quando a pessoa ela é premiada, que ela vai resgatar o prêmio, né, ou ela vai no banco pegar o dinheiro, ou ela transfere para a sua própria conta, o banco só aceita a transferência se cai numa conta corrente do próprio dono daquela identidade, daquele CPF. Ela só consegue resgatar se ela for no banco apresentar um documento de identidade mostrando que é ela mesma. Então, eu já tenho um outro nível de confiabilidade. Ainda anteontem, quando nós estávamos conversando com o pessoal do IGP, já surgiu uma possibilidade de fazer uma integração ali, buscar o sistema de biometria, e seria quase um último nível. Podemos avançar para a certificação digital. Então, tu não consegue assim partir do ideal, digamos, né? Tu tens que ir alçando esses níveis de confiabilidade, digamos. Mas eu deixei o cartão e gostaria que a gente pudesse voltar a conversar. Vai lá uma tréplica ali, nós estamos estourando o limite do tempo. Não, desculpa. Se não tiver tempo, não. Não, eu só vou responder eu não peguei o nome da professora. Desculpa. A Marilu, porque essa é uma questão que a gente vem se preocupando muito. E, inclusive, a gente está com uma parceria através do Banco Mundial com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do professor Ronaldo Lemos, porque isso eu acho que é uma questão, primeiro que tudo tudo vai ser pré-autorizado. Então, a ideia de ter um cadastro que é básico, e-mail e senha, para coisas básicas, é para que a gente tenha, para que o cidadão ele vá tomando ciência de cada passo que ele vai dar. Então, se ele informar um documento, quando um outro serviço, então, por exemplo, a Nota Fiscal Gaúcha informa meu CPF. Se na votação de prioridades ela precisar do meu CPF, eu preciso autorizar expressamente, olha, você está autorizando o seu CPF para esse uso específico. Então, a gente está com essa consultoria para estruturar uma política de privacidade, termos de uso que dê essa confiabilidade. Então, acho que essa autorização prévia de tudo. Outra coisa que é a autorização reversível. Então, você pode autorizar, em qualquer momento você pode desautorizar qualquer aplicação. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem e acredito que, para que o projeto se consolide, se torne confiável, a gente vai ter que construir isso. E aí a gente vai fazer uma consulta pública em relação a esses termos. Hoje a gente tem um termo que já reconhecemos aqui, que é, inclusive, simples demais, ele precisa evoluir. A gente, na próxima semana, já deve fazer a primeira atualização desses termos, mas, na sequência, a ideia é que isso seja tal qual o código é aberto, esses termos também sejam abertos para discussão e para críticas, enfim, e melhorias nele, para que garantam tanto as informações que o governo precisa, quanto a privacidade e a confiabilidade do usuário. Não sei se a gente ainda tem tempo para mais uma. Pablo, manda ver aí, aproveita. O problema, o Dimitri, né? O problema não é esse, né? Na verdade, no primeiro aproximação ao problema, temos 20 e tantos milhões de cidadãos já cadastrados assim. Não é a gente que tem. É só o responsável, o organismo responsável da renda, né? E eles utilizam isso e tem um sistema fantástico de identidade, né? E eles são que geram aquilo
dos níveis de identidade, né? Então, o que a gente está tentando fazer é um sistema que utilize como uma das fontes de autentificação, de identidade, os web services da renda, né? Então, no primeiro impacto do sistema como esse, né? O cidadão ingressa aí, bota CPF e o sistema manda ele para o site da renda. Aí ele tem que usar a chave que já tem, que a renda deu para ele, para a gente saber que ele é quem diz que é. A partir daí, o cidadão vai só usar o login cidadão, tá? Então, se o cidadão esquecer do login cidadão, ele vai ter que botar de novo a chave que ele tem da renda para restituir, né? Porque senão a gente teria que botar aí um jeito de o que aconteceu quando esqueceu a senha e tal. A gente não pode pensar isso com 40 milhões de cidadãos. É impossível, nunca vamos dar conta, né? Mas é só uma das fontes de autentificação. Uma outra poderia ser, o cidadão entra aí, cria a conta e diz, não, eu tenho assinatura digital, vou botar aqui meu dongle, enfim, minha chave. Meu trem. Aí, e identificar com isso. Então, não entra na renda, entra com assinatura digital. Múltiplas. Por exemplo, se for estrangeiro, eu preciso que um estrangeiro, por exemplo, um piloto de avião, possa fazer coisas com o login cidadão, porque provavelmente ele tem que assinar o plano de voo. E ele não tem nem CPF, o QUIT, né? O nosso CPF, não tem CPF, não tem assinatura digital, e ele é holandês. Então, eu vou garantir a ele acesso ao sistema de aviação somente com nível 1 de certificação. Isso. É interessante, mas é muito complexo. Só tentando responder, assim, eu acho que tem duas coisas aí que são fundamentais para isso. Um é esses níveis. Então, e aí acho que a gente está apostando e aí agora vai encarar esse desafio de encontrar a solução, que é ter esses níveis. Então, e outra coisa que é ser incremental. Então, a partir do momento que esse holandês chegou e quer assinar um plano de voo, se ele não tem uma chave digital, ele precisa ir até o lugar mais próximo onde ele possa criar uma chave digital. Se ele não tem um cadastro biométrico, ele precisa ir até o lugar mais próximo para criar o cadastro biométrico. Para isso, a gente está apostando também na integração entre as diferentes iniciativas, entre os diferentes órgãos, para que a gente tenha o Estado, no nosso caso, o Estado do Rio Grande do Sul, tem presença do Estado física em todos os municípios. Diversos órgãos têm presença. O desafio é ter esse sistema integrado para que a pessoa possa chegar, a professora deu um exemplo, numa escola, e lá na escola ter um funcionário certificado e treinado que possa fazer o cadastro, receber um documento e com aquele documento, beleza, então a partir de agora. Então, ser incremental nesse sentido, olha, você começa com nível básico, e-mail e senha, você pode fazer comentário em site e participar de uma consulta pública votando. Se você quiser assinar um plano de voo que te exige um nível 3, você precisa ir e fazer o que você precisa para ter esse nível 3, seja ter uma chave, seja ter o cadastro biométrico, e o desafio é ter isso presente em vários lugares. Eu vou... O papo está ótimo. O tempo esgotou, assim, mas só para dizer, o nosso problema não é diferente. Eu também uso bases que já existem, né? O CPF, o RG, CNH, enfim. Mas depois a gente conversa, não quero tomar o tempo. E daí, para encerrar aqui, primeiro agradecer a presença de todo mundo que aguentou aí até o final. E também pedir, a gente está, eu já vou, enfim, colar ali no Pablo, mas a gente tem um grupo de discussão que está aberto, e a ideia é a gente está convidando essas outras iniciativas que a gente está conversando. Acho que o Rodrigo, não sei se ele já faz parte, mas eu tinha prometido de adicionar ele, acho que até hoje não adicionei ainda. Mas a ideia é ter um grupo de discussão para a gente conseguir fazer essa integração e esse alinhamento dessas iniciativas. E um interesse muito grande nosso, Pablo e todo mundo, é a gente conseguir trocar soluções, saber como é que faz isso. Então, a gente está prevendo aí um encontro no mês de junho entre diversas iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, para a gente fazer essas trocas técnicas. Amanhã, na parte da tarde, no estande do governo do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer um GovPitch
que é o Café Hacker, que é um GovPitch. A gente está, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria-Geral da Presidência, o Gabinete Digital e algumas outras prefeituras, que a gente, acho que a Prefeitura de Porto Alegre também, então já convido a Argentina, o Pablo e a Argentina inteira aí para participar lá, onde a gente vai justamente apresentar as diferentes iniciativas no sentido de tentar fazer trocas de tecnologia para a gente conseguir colaborar, enfim, fazer o software livre valer, que é a gente conseguir não ter trabalhos separados e sim integrar no máximo possível. Enfim, obrigado, pessoal.